Olá! Mais dica para você da nossa aula, hein? Trabalhar para construir e nos sábados, nas reuniões, nos encontros de aula, apresentar. Mais dicas aí. Quais são as fases motora? Então, nós precisamos entender que cada criança, que cada pessoa que está ali aprendendo e passando por essas fases, tem o seu tempo. Cada um tem a sua maneira de aprender, cada pessoa, cada indivíduo é capaz de aprender de sua maneira, de sua forma, do seu tempo. Então, é importante salientar que o tempo de cada criança é dela e nós temos que respeitar. Essa é a dica. Mais uma dica: quais são as fases da aprendizagem motora? Vamos lá? Olá! Débora Fontes, mais uma dica para você, alunos do Instituto Educacional Social de Portão. Você sabe quais são as fases psicomotoras de Piaget? Vamos aqui? Mais uma dica. As fases psicomotoras de Piaget, também conhecida como estágios do desenvolvimento cognitivo, são 4: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e operatório formal. Cada estágio é caracterizado por diferentes capacidades e habilidades que a criança desenvolve ao longo do tempo. Estágio sensório-motor. Já falei, 0 a 2 anos. O bebê explora o mundo através do sentido e das ações motoras. 2. A criança desenvolve reflexo e começa a coordenar os seus movimentos, como agarrar e alcançar objetos. A noção de permanência do objeto, saber que o objeto existe mesmo quando ele não está à vista, começa a se desenvolver. Essa é a parte 2 do nosso encontro. Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. A criança começa a usar símbolos e linguagem para representar o mundo. O pensamento é mais intuitivo e menos lógico. A criança demonstra egocentrismo, dificuldade de ver o ponto de vista das outras pessoas. As brincadeiras de faz de conta são importantes para o desenvolvimento. Estágio operatório concreto, 7 a 11 anos. A criança desenvolve o pensamento lógico e a capacidade de realizar operações mentais. Aprende a lidar com conceitos de conservação, de quantidade, peso e muito mais. Começa a compreender as relações sociais e assumir diferentes papéis. E estágio operatório formal, a partir de 12 anos. O adolescente desenvolve a capacidade de pensar abstratamente e hipoteticamente. O que é isso? Consegue realizar operações mentais mais complexas, como raciocínio dedutivo e resolução de problemas. Desenvolve a capacidade de pensamento crítico e reflexão sobre si mesmo e o mundo. É importante lembrar que essas fases são sequenciais e que cada uma delas tem uma criança que, para a próxima, elas são diferentes uma da outra e diferencia de criança para criança. Cada um tem a sua maneira e também tem a vivência familiar, porque influencia muito como ela é criada desde o berçário, desde o peito, desde a barriga da mãe, porque nós educamos desde a barriga, vocês sabiam? E aí, quando nasce, você também tem um mundo te esperando. E aí, você, dependendo da classe social, dependendo de todo um contexto intelectual, é que ela vai ser desenvolvida no ambiente em que vive. Então é importante que consigamos mostrar às nossas sociedades, às nossas comunidades escolares, tanto particulares como públicas, que as nossas crianças elas são importantes e que a maneira de educar, a maneira de criar, a maneira de falar sempre bem e não desejar o mal, porque a mãe abençoa e a mãe amaldiçoa. Então você tem que ter cuidados para que possamos nas reuniões de pais passar palavras importantes
para os pais o que significa. Não precisa dizer quem é autor, quem é isso, quem é aquilo, mas não. Mas passar para o pai a importância de cuidar dos seus filhos e o que ela está fazendo com que ele seja feliz. O que é que ela faz para que ele se sinta importante no mundo e que ele é um ser individual e único, para ele entender que o estudar ele é importante porque é que abre portas, janelas, escancara o mundo para ela. E quem aprende a ler e escrever com segurança, com paz, com carinho, com paciência, lê o mundo. Mais uma dica para você. Olá, mais uma dica. Nossas atividades. Você sabe o que é o estágio sensorial motor? Às vezes eu estou falando aqui, um parece com o outro, mas olhe que ele se encaixa nas nossas aulas. O estágio sensório-motor é a primeira fase do desenvolvimento cognitivo, segundo a teoria de Piaget, que ocorre do nascimento aos 2 anos de idade. Durante esse período, os bebês e crianças pequenas aprendem sobre o mundo, principalmente pelo meio dos seus sentidos motores. Eles exploram, descobrem e constroem sua compreensão do ambiente através de atividades do olhar, rir, sugar, agarrar e manipular objetos. Por isso os cuidados. Principais características do estágio sensório-motor. Aprendizado através do sentido e ações. Bebês e crianças pequenas exploram o mundo através de suas experiências sensoriais. Visão, audição, tato, paladar, olfato e ações motoras, movimentos do corpo. Isso é muita atenção. Permanência do objeto. Uma das conquistas mais importantes desse estágio é a compreensão de que os objetos continuam a existir, mesmo quando eles não são visíveis ou perceptíveis ao sentido. A linguagem verbal ainda não seja desenvolvida plenamente, o estágio sensório-motor é importante para o desenvolvimento da linguagem, pois as crianças começam a associar palavras a objetos e ações. É a fase, um exemplo, sensório-motor. Explorar diferentes texturas, tocar em tecidos, brinquedos com texturas variadas, areia, água e muito mais. Tudo que envolve seu mundo. Observar objetos em movimento, ver móveis, brinquedos que rolam, pessoas se movendo. Isso é muito importante. Manipular objetos, pegar, jogar, chutar, puxar, empurrar objetos de diferentes tamanhos e formas, fazer com que ele fique bem. Experimentar sons, ouvir músicas, sons da natureza, falar com a criança, olho no olho e muito mais que você pode fazer. A importância do sensório motor, do estágio. Fundação para o desenvolvimento cognitivo futuro. As experiências do estágio sensório-motor fornecem a base para o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais complexas em estágios posteriores. Então, o cuidado é muito. O desenvolvimento da autonomia. A exploração e a descoberta do estágio sensório-motor ajudam as crianças a se tornarem mais autônomas e independentes. Preparação para a aprendizagem formal. O desenvolvimento de habilidades sensório-motoras prepara a criança para a aprendizagem mais formal que ocorre nos estágios seguintes. Vocês sabem como é. Então, participar da vida da criança é muito importante. Ser pai e mãe não é só jogar na mão da babá. Tem que olhar quem você está entregando a seu neném. De preferência, cuidar dele. Hoje a lei diz que a mãe, gestora assim que nasce, ela cuida 4 meses da criança. É exatamente porque esse momento é importantíssimo, esse contato, toda memória, esse trabalho sensorial que vai ser feito, que a mãe seja preparada para isso, para que ele seja, no futuro, pessoas de bem, pessoas claras, esclarecidas e pessoas felizes, que é o mais importante. Mais dica para você, Arte na TV.